Historiando com o professor Miguel. Há uma necessidade de nós entendermos fatores da história. Eu gosto muito de trabalhar com as gavetinhas que a história nos coloca para nós entendermos, bem bacana. Fica muito melhor para nós entendermos para vocês entenderem a nossa aula, aliás. Então nós iremos falar com vocês sobre a linha do tempo. A linha do tempo da Idade Média, cara, ó. 1000 anos de história, pode-se dizer, ali do século V até o século XV. Praticamente 1 milênio de história nessa parte da história que é muito rica, que é a Idade Média. Primeiro nós vamos entender que no século V houve a consolidação do feudalismo. Até o século X o feudalismo predominou na Europa, no mundo ocidental. E é importante nós entendermos que tudo começa com a invasão dos bárbaros que invade a Roma, a toda poderosa Roma. Esses bárbaros que invadem vão aos poucos se consolidando e se tornando uma sociedade muito forte até a queda da toda poderosa Roma ocidental. Eu falo Roma ocidental porque existe ocidental e oriental. Então nós temos que entender isso aqui que é muito importante para nós. A Roma que cai no século V é a Roma ocidental. Posteriormente no ano 476 depois de Cristo. E a consolidação do feudalismo. E essa consolidação do feudalismo traz para o mundo ocidental o sistema feudal que se organiza a partir de controle pela violência do setor produtivo da sociedade. Ali começa um fight, ali começa uma luta entre o suzerano versus o vassalo. Não havia escravo, escravatura não havia, era um servo. Uma escravaturazinha assim meio camuflada, certo? Os servos eram conhecidos como vassalos e os seus senhores conhecidos como suzerano. A sociedade nessa época era estamental. Quando eu falo de sociedade estamental, que era dividida entre nobres, cleros e servos. A economia era praticamente quase escassa, a economia, não havia moeda para esse contexto. A produção era de subsistência e a igreja controlava praticamente tudo. E havia uma guerra entre o sistema, uma guerra sistemática. Passado esse período, desse contexto na Idade Média, nós iremos estudar também a Baixa Idade Média. Nós falamos sobre a Alta Idade Média, que é do século V até o século X. É o ápice da Idade Média, onde o feudalismo reina, comanda tudo. No período agora da Baixa Idade Média, o crescimento populacional é outro. O negócio é diferente. O feudalismo é limitado. O feudalismo praticamente chega ao final e o crescimento populacional na Europa que se chocou com o limite do feudalismo, que, por sua estrutura não permitia que um grande desenvolvimento de produção agrícola e comercial. O renascimento comercial urbano, né? A economia praticamente já estava querendo renascer nesse período da Baixa Idade Média. Nós temos como ponto de atenção para nós entendermos na Baixa Idade Média o crescimento populacional, o inchaço, a galera saindo dos seus feudos, vindo morar praticamente dentro da questão urbana. Quem tinha os seus burgos para sobreviver dos ataques, para sobreviver às invasões, prevalecia e prosperava cada vez mais. Houve um período de paz. O renascimento comercial começa de forma embrionária a aparecer. O crescimento das cidades, a ideia de vilas são substituídas por cidade. Há um contexto de seca, a fome, porque ninguém mais produz, morando na cidade, deixa de produzir no campo. Beleza? E tem uma parte muito triste da história, nesse período da Baixa Idade Média, conhecido como Peste Negra. E quando nós estudarmos Idade Média no outro vídeo, nós vamos entender bem legal. A Guerra dos 100 Anos, Inglaterra e França, uma guerra por poderes. Isso foi
a Baixa Idade Média. E a crise da Idade Média começa ali no século XIII e vai até o século XIV. Crise. Que crise é essa? É a reorganização econômica. O governo vai se modernizando, vai se estruturando uma forma de governo e aí vai se reorganizar de forma econômica. Após um período de profunda crise, a Europa voltou a crescer no século XIII. As ideias, essa Europa que cresce no século XIII, porém, agora a Europa é capaz de reestruturar sua economia. Essa economia que a Europa é capaz de reestruturar, ela supera o feudalismo e encerra o período medievo e dá um contexto para a Idade Moderna. Ela supera o feudalismo. Lembrando que muitos povos, muitos países que viviam nesse contexto feudal chegaram à idade contemporânea com característica feudal, certo? Exemplo da Revolução Francesa, a França ainda vivia característica feudal, parte da França. Beleza? O que é que temos de ponto de atenção nessa linha do tempo aqui que nós vamos estudar na aula com o professor Miguel? A expansão territorial, nós não estamos ainda no contexto da expansão marítima, mas a expansão territorial tem um fator muito importante, redigido e orquestrado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Esse fator nós chamamos de cruzada. A reconquista da Península Ibérica, o renascimento cultural, falamos do renascimento comercial, e agora o renascimento cultural. A galera, os artistas, os pintores, os expositores, o pensamento, a questão teocêntrica sendo colocado pelo contexto antropocêntrico, o poder das cidades, as cidades passaram a ter poder, a centralização do poder passou a estar agora na mão de um só homem, contexto absolutista, e o surgimento dos estados modernos, Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Essa é a linha do tempo de uma forma bem didática com o professor Miguel. Nós vamos estudar em outros vídeos, bem detalhado e didático, para que todos possam entender. Historiando com o professor Miguel. Visite o nosso canal, se inscreva, Miguel History, deixe o seu like, nos ajude a propagar uma notícia ou uma informação bem didática, pedagógica e educativa. Valeu!